volta com o nosso Você Bonita para um assunto bem fantástico, sensacional. Minha diretora no intervalo falou assim: Carol, não esquece o conteúdo da pauta, pelo amor de Deus. Eu falei: não, calma, eu vou me concentrar, porque não tô conseguindo. A gente vai contar essa história, mas antes eu preciso mostrar esse presente que com a gente hoje a advogada Maria Faiocchi, para contar a sua história. Bem-vinda. Com as suas três Marias. Dá uma olhada ali, gente. Uma tá dormindinho, meio acordandinho. Olha isso, elas parecem bonecas. Tá todo mundo babando, né? Aí como é que a gente trabalha? Não sei. Olha lá, olha lá. A outra tava dormindo, agora acordou. E a outra, a Maria, que essa é a Maria Clara. A Clara. Tá aqui. Que dormiu o caminho inteiro e agora tá toda esperta. Agora acordou também. E elas já estão em looks lindos, né? Com esse coletinho de pelo. Isso é uma loucura. Meninas, bem-vindas. Deixa eu apresentar esse time maravilhoso pra gente falar de infertilidade, de alimentação ligada, né, a esse momento aí da tentativa do casal de realizar esse sonho. E claro, na Semana das Mães, o Dia das Mães, não tínhamos pauta mais bacana, eu acho, e uma história mais legal para contar para vocês ao vivo. Então, ao meu lado, mais uma vez com a gente, a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, bem-vinda. Tudo bem, Carol? E ginecologista, a doutora Raquel Coic, bem-vinda também. Bom dia, obrigada. Muito prazer ter vocês. Vamos começar, então, antes da Maria contar a história dela e das três Marias, entendendo a questão, a parte médica desse nosso conteúdo da infertilidade. Doutora, queria abrir te perguntando assim, hoje, vocês conseguem ter uma ideia se o número de fato tem aumentado de casais que estão tendo dificuldade para engravidar? Sim, sim. Hoje a gente vê, não sei se pela mudança dos estilos de vida, dos hábitos nutricionais e também por a mulher crescer, querer ascender na carreira, né? E ter uma gestação um pouquinho mais adiada, né? Por volta dos 35, 40 anos. Então a gente vê um aumento importante na infertilidade, né? Na procura desses casais nos nossos consultórios, assim. Então, o fato de deixar para pouquinho mais tarde, né, e seguir aí com a carreira por mais tempo, Sim. Isso pode sim comprometer, isso não é mito, isso é verdade. Sim, sim. Vamos falar, antes de falar de cada item, doutora, a alimentação também é algo que está diretamente ligado, porque que coisa, a gente sabe que a alimentação influencia em tudo, mas na questão aí da fertilidade, parece que os estudos são novos ainda, né? Que tem muita coisa vindo por aí. Então, se a gente for, né, entender um pouquinho, né, quão complexo, né, é esse ciclo da mulher e até mesmo do homem, para que a gente possa ter esses bebês lindos, né? Então, a gente precisa ter muito equilíbrio no nosso organismo para que esse eixo funcione de maneira correta e a mulher possa ovular, possa ter a fertilização e possa ter o bebê. Então, a gente já viu em várias pautas, né, como a alimentação influencia no equilíbrio do nosso corpo. Sim. No nosso sistema imune, nos nossos hormônios, no nosso eixo. Então, sim, a alimentação, a atividade física, o sono. Então, na verdade, o nosso estilo de vida, estresse, trabalho, o quanto isso pode desequilibrar esse eixo que é tão delicado. E às vezes essas pequenas alterações podem muitas vezes comprometer a facilidade da mulher engravidar. Inclusive na questão dos nutrientes, quando a gente fala aí da ovulação, Sim. né? Falta de alguns nutrientes pode inibir uma ovulação. Sim, prejudicar. A gente tem, eu acho, vou mostrar agora que ele ilustra. Só para a gente entender como é que acontece a questão da ovulação, até para as meninas que estão aí, né, nos testes e que enfim, estão tentando, estão fazendo cálculos, eu acho que a gente tem um vídeo bem legal. Aí, doutora, pode explicar pra gente. Aí a gente vai ver a ovulação, né? Então, os ovários, eles produzem o óvulo e esse óvulo, ele é lançado na trompa uterina, né? O sêmen, ele tem que percorrer a vagina, o canal uterino, e ele vai encontrar na trompa, né? E formando o embrião. Após, então, o embrião ser formado, a gente vai ter mais ou menos uns 5 dias para esse embrião ele ser alojado na cavidade uterina, Tá. né? Então, é importante o eixo hipotálamo hipofisário, ele está equilibrado para que ocorra tudo isso de maneira equilibrada e a gente possa ter uma ovulação e uma fecundação.
Tá aí. Parece, é tão interessante quando a gente vê, principalmente nas imagens, e entende, né? Tinha tudo para dar errado, porque são tantas etapas. Então, assim, se for pensar na maioria, e no final, hoje, com tudo que vocês evoluíram dentro da medicina, esses sonhos, né? Essas histórias são cada vez mais de sucesso. Então, Maria, quero te ouvir, bem-vinda. Queria que você contasse pra gente aí. Como é que aconteceu? Ai, Então, na verdade, assim, tudo isso que vocês falaram é a pura verdade. Hoje em dia, a mulher, a gente coloca a parte profissional na frente, né? A gente está em pé de igualdade com os homens, então a carreira influencia muito. E a gente vai adiando. Fora que a cabeça hoje em dia, né? Eu falo, hoje uma pessoa de 40 não tem mais cabeça de 40 anos, como tinha alguns anos atrás. Um jovem, né? Sim. Uma pessoa de 50 jovem. Então, a gente quer curtir mais a vida, a gente quer viajar, quer aproveitar, quer trabalhar, quer construir um patrimônio, ter uma estabilidade antes, né, de se aventurar pela maternidade, que é uma coisa muito fácil. Comigo não foi diferente. Né? Eu já tive uma gravidez em 2002, não era uma gravidez desejada e não sabe por quê, fiz todos os exames, infelizmente eu perdi com 3 meses de gestação. Depois passou o tempo, a vida foi correndo, as coisas acontecendo e nada de acontecer a gravidez. Só que chega uma hora que bate aquele medo, fala, puxa, tô chegando nos 40. Foi bem assim, então, pra você? Assim. E agora? E aí, vamos ter ou não vamos? Tá ficando tarde? Aí você começa a conversar com o médico, olha, tá ficando tarde, toma cuidado, você não é mais menina e tudo mais. E aí, a gente, depois de exames e tudo mais, constatou alguns problemas e a gente resolveu... Você conseguiu encontrar, então não precisa dizer quais e tal, mas... eu posso até falar. Na verdade, o que aconteceu? Existia um problema na qualidade dos espermas. E depois, quando eu fui fazer a estimulação, os meus óvulos já não eram tão bacanas por causa da minha idade. Então eu fiquei tentando, acho que uns 7 meses, até conseguir 8 óvulos considerados excelentes, né? Tem uma classificação. Desses 8, 4 foram fertilizados. 4 viraram embriões, também de uma classificação que eles determinam como que você excelente. Fez in vitro, né? Isso. E a história das 3 Marias foi até engraçada, porque eu tinha combinado com o médico, ele sempre brincava, a gente tinha amigo. Ele sempre falava assim, não, fica tranquila, porque meu marido tinha medo. Gêmeos, pelo amor de Deus. A cara do Luiz, ó. Ali o pai, ali, gente, ali. A cara dele tá com medo dos gêmeos. E ele falava, gêmeos, pelo amor de Deus, não pode e tal. E o Luiz sempre brincava, eu falava, imagina, não vai acontecer, é muito difícil, na sua idade e tal. E no dia da fertilização, o combinado era, tinham 4, vamos implantar 2 e guardar 2. No dia, não sei que deu a louca nele, vamos colocar 3. Eu até brinquei, falei, o Luizinho, como é que é os 3 lá? O Zezinho. Aí, e foi que veio no primeiro exame de sangue, ele ligou e falou, olha, são gêmeos. Eu falei, como é que você... No primeiro não, no segundo. No segundo. Porque mais que dobra, né? O beta. E ele falou, são gêmeos. Aí eu dei uma risadinha, olhei pro marido e falei, se ferrou, tá vendo? Aí, quando foi fazer o ultrassom, aí foi um susto. Aí tinha mais uma. Até o médico passou mal, porque ele olhava e falava. Ele, e eu não entendi. Ele falou, não, eu tenho uma coisa pra falar pra você e tal. Eu falei... Ah, não. Eu falei, tudo bem. Ele falou, não são gêmeos. Eu, tudo bem. Um só tá bom. Ele, você não tá entendendo. Não tá entendendo. Eu falei, como assim eu não tô entendendo? São 3, Maria. São 3? Eu falei, gente, nossa, olha, tô arrepiada. Mãe. Porque de arrepiar. Mas de emoção, assim, porque é uma história muito maravilhosa. E vocês perceberam, as meninas estão com 8 meses. Eu brinquei, eu até falei pra Maria, assim, além de parecerem bonecas, elas já recuperaram o tamanho, né? Elas já estão dentro da curva do tempo delas de vida, né? E elas nasceram com 31 semanas. 31 semanas, porque tem a idade... biológica e a idade, que eu esqueci agora o nome, quando quando nasce prematuro, como? Tem duas, porque tem uma quando você completa as 40 semanas e outra quando você não completa e você tem que atingir, né, correr atrás para atingir um bebê normal. E elas já estão, assim, nascimento normal. Imagina...
pesadíssimas. Estão usando roupa de 1 ano. São lindas. Eu falei, o universo conspira tanto, né, a favor e isso é maravilhoso, que elas são boazinhas, elas estão nós 3 na cadeirinha. Às vezes quem tem aí, tá assistindo a gente, que tá ali, né, doutora, tá ali que não pare, não sei o quê, e, enfim, Mas eu pedi muito Parabéns. a Deus, sabe, juro. Parabéns. Na minha gestação, como foi muito difícil, porque assim, você já foi mãe, você sabe como é, você também, não sei se a doutora também já foi mãe, mas assim, a energia que um filho suga da mãe é muito grande, né? Sim. Aquela coisa de falar, é verdade que a mãe fica meio zuretada, muito cansada. É verdade, tal. né? 3, eu virei um zumbi. Imagina. Literalmente, assim, eu emagreci muito, só a barriga cresceu, então eu tive que manter, eu fiz uma cerclagem, depois eu tive que colocar um pessário, porque o peso no colo do útero era muito grande. Você teve que ficar de repouso, né? Fiquei de repouso, depois fui uma semi-UTI, quer dizer, deu tudo certo, mas passei por um processo, assim, complicado. A sua parte como mãe foi Sim. assim, né, seguida à risca, com muito empenho, então, né, para assim, tê-las, né? Valeu a pena, deu tudo certo, é isso que importa, elas são Tá os aí. amores das nossas vidas. E o Parabéns. papai Luiz tá ali, que não vive agora sem 3, na verdade. Agora não tem jeito, olha lá. E ainda 3 meninas. Você tá preparado pro futuro? Eu brinquei ainda com uma delas que tava no meu colo. Falei, olha, você tem noção quanto que vocês vão aprontar juntas ao longo desta vida? É muito legal pensar nisso também, né? Tá aí, eu acho que tem todo um esforço. Você tem sua rede de apoio, eu não sei o nome, né? Da Mimi. Mimi, A Domingas, é a Mimi. bem-vinda, que é sua rede de apoio, que eu acho que isso também é algo tão importante quando a gente tem a rede de apoio e consegue ter por perto, valorizar, enfim, e todo mundo formar ali de um jeito para que as coisas deem certo. Eu vou lá e já volto para a gente continuar esse assunto, responder perguntas do público e entender aqui, ó, o que está faltando de repente no seu cardápio e no seu dia a dia para realizar esse sonho, para ter aquele, né, aquele resultado positivo, aquele beta que vai dobrando a cada semana. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente ainda não comentou. A Maria contou aí na questão deles como casal, do que eles encontraram, né, quando rastrearam aí os problemas até chegar no diagnóstico. O que hoje é mais comum, que realmente pode sim influenciar e impedir essa gestação natural, né, enfim, de forma natural. Hoje, assim, a gente vê um aumento importante em questão da reserva ovariana, né? Por as mulheres procurarem a maternidade mais tardiamente, então um dos fatores que tem subido bastante é essa baixa reserva ovariana, né? Uma diminuição da quantidade de folículos, né? E também na qualidade dos óvulos também, né? Mesmo se a gente for fazer um tratamento de fertilidade como uma fertilização in vitro, né? Igual ela precisou colher várias vezes os óvulos, né? Para ter embriões de boa qualidade, né? Tá. Para poder estar gestando no futuro uma gestação sem nenhuma alteração, nenhuma neoploidia. Não, e a gente sabe que tem ovários policísticos que podem estar envolvidos, Sim, até o sobrepeso também é complicado, sim. né? Quando a gente fala de causas sem fator aparente, assim, né? Então entra bastante as questões de sobrepeso, obesidade, né? Desnutrição, falta de nutrientes, né? Que também acabam prejudicando essa fertilidade, né? E aí essa terapia complementar, né? Com esses alimentos aí que a doutora Ana Priscila vai falar, ajuda bastante nessa melhora da fertilidade. Então, vamos falar desses nutrientes, né, que podem ser chaves aí para o sucesso, e não só na questão das mulheres, né, doutora? Os homens também têm que estar ligados nos nutrientes. Eu acho que a Raquel até pode complementar um pouquinho, Carol, porque assim, ao mesmo tempo que a gente vê que a mulher está partindo, né, para uma gestação mais tardia, independente disso, a gente tem outros fatores relacionados como ovário policístico, endometriose, que a gente cada vez mais faz mais diagnóstico, né? A gente também vê aí a qualidade, né, do esperma masculino, do sêmen. A gente também vê uma infertilidade no sexo masculino também crescendo, né? E aí, assim, as discussões são várias, Carol. Então, assim, desde aspectos relacionados à contaminação ambiental com plásticos, com alguns estrógenos, que na verdade fazem com que essa qualidade seja pior. E até mesmo a questão da obesidade, porque hoje a gente sabe que pessoas obesas, elas produzem mais quantidade de estrógeno nessa gordura abdominal. Então, a gordura abdominal, ela é, né, um componente inflamatório no nosso
nosso corpo e, ao mesmo tempo, por causa de uma enzima chamada aromatase, a gente produz mais estrógeno. Então, os homens que têm uma quantidade maior de obesidade abdominal também produzem mais estrógeno do que teriam fisiologicamente. Nossa! E isso pode, sim, contribuir para uma piora da qualidade, né, desse sêmen, e aí está contribuindo para esse aumento da infertilidade do casal como um todo, né? É por isso que esse número que vem aumentando muito a procura no consultório médico. Então, essa qualidade de vida, através de uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável e alguns suplementos, tanto no homem quanto na mulher, porque eu acho que a gente não tem que, olha, então eu não vou mais trabalhar e não vou em busca do meu mercado de trabalho. Não, eu acho que a gente tem esse novo estilo de vida atual, esse é o nosso estilo de vida moderno, mas cabe às mulheres se cuidarem nesse período para poderem tentar manter essa reserva ovariana melhor. E hoje a gente tem estudos, por exemplo, com alguns suplementos que fazem com que esses óvulos, mesmo, né, numa idade mais tardia, tenham uma qualidade melhor. Então, eu acho que a medicina está aí para ajudar a gente a continuar nessa nossa proposta. Então, né? de fato, manter uma alimentação saudável, que é o que a gente nota aqui. Sim. E o que você acha, assim, que pode ser uma dica-chave mesmo do dia a dia aumentar? Por exemplo, as oleaginosas que a gente fala tanto, são imprescindíveis? Então, eu acho que tem dois aspectos, né? Então, a gente tem um perfil de mulheres que tem essa falência ovariana, uma reserva ovariana como causa da infertilidade. Tá. Ou até mesmo uma questão no sexo masculino de um sêmen com uma qualidade um pouco pior. Nesses pacientes, o que a gente preconiza, né? Então, uma terapia que seja antioxidante, que seja anti-inflamatória, para justamente evitar esse envelhecimento e essa qualidade ruim desses óvulos, tá? Então, quando a gente fala em antioxidantes, a gente está falando muito em vitamina E, em vitamina C. Então, por exemplo, ali na frente a gente vai ter de vitamina E castanhas, nozes, amendoim, ovo também tem uma quantidade considerável. Em relação à vitamina C, então laranja, limão, morango, então assim as frutas mais cítricas que vão aumentar no nosso cardápio a quantidade de vitamina C e E que tem esse papel antioxidante e que ajuda muito nessa reserva ovariana. Entendi. Ao mesmo tempo, o zinco e selênio, que hoje a gente também tem muito claro isso do ponto de literatura, também fazem essa proteção dos óvulos e desse envelhecimento desses óvulos ovarianos. E aí a gente também, quando a gente fala de zinco e selênio, são coisas muito parecidas se a gente for olhar. O que tem zinco e selênio? As amêndoas, castanha do Pará, ovo. Então são alimentos que na verdade são muito parecidos e que contêm os elementos básicos. Eu não preciso ter uma gama muito grande para eu poder ter tudo. Então os principais alimentos que a gente vê nessa mesa, ele já contém vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, ácidos graxos, como por exemplo o abacate, azeite de oliva, então linhaça, chia. Então, se a gente olhar, lógico que a gente precisa de uma alimentação saudável, manter o nosso peso saudável, diminuir um pouco os carboidratos refinados e aumentar um pouco o aporte de proteína, mas os alimentos chaves que têm uma proteção ovariana é o que a gente tem nessa mesa. Então, o açúcar pode atrapalhar um pouco. Sim. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Olha, fiquem atentos a isso. E assim, uma coisa que também é muito importante é que às vezes a gente vai, para fazer uma alimentação saudável, atividade física, dormir bem, mas às vezes a gente não consegue encontrar na alimentação a quantidade necessária dessas vitaminas. Então é muito legal, né, a mulher que está se preparando para engravidar, independente de estar com dificuldade ou não, Carol, conversar com a sua ginecologista, o que a gente tem para melhorar essa qualidade. Que pode ser uma suplementação adequada também. Perfeito, Carol. Acho que isso é super importante. Né? Então, hoje aqui dentro desses suplementos, a gente vai ter o DHEA. Então, o que é o DHEA? Que a gente já trouxe várias vezes, né? E a gente até se questiona o porquê que a gente não teria aqui no Brasil, né? Então, assim, o DHEA, ele é um hormônio masculino produzido pela adrenal, ele é um suplemento. E quando ele foi lançado no mercado, Carol, ele se propôs algumas coisas para Alzheimer, tal, que no final não tiveram estudos validando. Então, por isso, o governo brasileiro optou por não liberar naquele momento. Mas hoje os estudos mais recentes mostram que ele tem muitos benefícios, inclusive na questão da fertilidade. Então, hoje estudos mostram que mulheres que fazem a suplementação com DHEA têm muito mais chance de engravidar numa fertilização do que mulheres que não usam. Que legal! Você teve que fazer alguma suplementação? Eu vi anteriormente, né, quando eu resolvi, não, quero ser mãe, eu
vim de um processo de emagrecimento, de descoberta do porquê de não conseguir perder peso, e aí acompanhamento com o nutricionista, várias coisinhas que a gente vai descobrindo, o porquê de não conseguir emagrecer, alguns problemas hormonais e tudo mais. E aí eu fui fazendo todo esse acompanhamento antes, né? Realmente tive que perder peso para depois começar o tratamento da fertilização. E acredito que para mim foi a melhor coisa, porque a doutora pode falar, o tratamento hormonal não é uma coisa muito fácil. Eu tive muito problema. Filha. Ela concordou, ela concordou, né? Então, assim, não é. Pelo menos eu tive muito problema no primeiro mês. Porque é uma coisa que te deixa meio transtornada mesmo, você fica meio fora da casinha. A mulherada sai do controle sai do controle. Ali, depois né? não, depois eu acho que eu me acostumei e aí também tomei consciência que aquilo mexia comigo, mexia com o meu psicológico e tudo mais, e aí eu dei uma acalmada, mas você fica com os nervos à flor da pele, tem vários efeitos que a gente também tem que falar sobre isso, verdade. Né? Que por isso que eu acho bacana dessa coisa de tentar de uma forma a deixar o organismo bacana, preparado, né? Pra gente não chegar ao ponto de. Mas. E nem de surtar, né? Nem de surtar. Porque, é claro, a gente tá falando de uma bomba de hormônio de uma hora pra outra, que não tinha. Eu imagino o seu marido ali teve paciência. Quem tá em volta, gente, quem trabalha com a gente, quem divide, né, a casa, quem divide ali o relacionamento e tal. Tem que ter uma paciência, né? Eu acho que isso é toda uma responsabilidade no tratamento, porque você tem vários horários certinhos para tomar aquela medicação. Eu já cheguei, por exemplo, de pegar 1h30 de trânsito, parar no meio do trânsito, gente, esqueci a injeção. Tem que voltar tudo, perder compromisso, porque você não pode perder o horário certinho, de tomar injeção dentro de avião. Uau! Sabe, coisas assim que você fica... muito neurótico até, né? Um sacrifício, né? Filha. Você gostou da Carol? Vale, não vale? Vale. Desculpa, doutora, pode falar. E é legal, assim, falar realmente que esse preparo, né, que você teve anteriormente, isso influencia não só, assim, na sua fertilidade, como também melhorou a resposta do tratamento, né? E no prognóstico também durante a gestação, de ter uma gestação sem problemas, né? Sem uma diabetes gestacional, um sobrepeso, né? Isso foi muito importante. Uma das coisas que o meu ginecologista conversava sempre comigo é isso, ó, precisa perder peso, porque senão na gestação você vai ter tanta complicação. Ainda mais com 3? Com 3, né? Ele não sabia que sabia seria 3, né? Você foi ainda bem disciplinado imagina demais, se eu não estivesse bem, porque eu estava numa fase muito boa, assim, fisicamente, saudável, praticando esporte. Olha que Agora legal. não tá dando mais tempo, né, filha? Daqui a pouco volta, Maria. Pode limpar baba. E esse processo que você fez, provavelmente, né, foi um fator chave no seu sucesso. Porque se a gente for olhar, né, quantas pessoas às vezes colocam quantos embriões e eles, né, por uma questão de inflamação do endométrio, não conseguem... Os 3 foram e todas lindas. Então, assim, esse processo que você preparou o seu corpo provavelmente diminuiu o grau de inflamação, deixou um endométrio extremamente saudável, né? Para que, na verdade, pudesse ocorrer essa implantação. Então, eu acho que é um processo maravilhoso, né? Que acho que todas nós, mulheres que nos preparamos para isso, devem, né, fazer. E aí, uma coisa que a Raquel falou que também é bem legal, que além da questão da diabetes gestacional, além da questão de complicações relacionadas ao parto, a gente sabe que hoje a alimentação materna, tanto antes quanto na gestação, influenciam no DNA dos bebês. Então, ou seja, no risco que essas crianças vão ter de diabetes, de doenças cardiovasculares, de obesidade. Então, dependendo do que a mãe come, ela já influencia a expressão gênica do bebê. A gente fala que a gente começa a ter risco, olha, eu vou ter risco de diabetes lá na adolescência. Não, começa intraútero. Então, a mãe manter, lógico que são estudos recentes, cada vez mais a gente aprende, inclusive, por exemplo, o ácido fólico, que é um suplemento que a gente falava muito para tubo neural, hoje tem estudos mostrando que a suplementação, além de diminuir risco de tubo neural, diminui risco de diabetes, de obesidade e de doença cardiovascular futura. Então, quantas coisas novas a gente está aprendendo da influência da alimentação materna no bebê. Acompanhamento nutricional na gestação é fundamental. Fundamental, né? Tem que ter. E eu acho que eu fico feliz nesses momentos também, porque eu vou ser bonita, às vezes, quantas pessoas estão nos assistindo que deu
start, mudou ali, falou não, agora e que vai dar certo. E que muitas pessoas, infelizmente, não têm esse acompanhamento, não podem ter no Brasil esse acompanhamento. E que tem o nosso programa diariamente, há quase 9 anos, com essas dicas que certamente, gente, ajudam, vocês não têm noção. E as histórias de sucesso só crescem e a gente fica muito feliz. Eu ia botar a perguntinha do público, mas a gente acabou se estendendo. Peço desculpas para vocês, mas a gente pode voltar a falar do assunto também para solucionar aí, para responder as perguntinhas de quem mandou. É que é muita fofura, é uma coisa muito maravilhosa. Eu aqui babando, o povo fica perguntando quando vou ter o segundo. Depois que eu vi essas 3, eu falei, meu Deus, vou ligar pro marido. Deu vontade, né, Carol? A Glaucia disse que assim, dá vontade, dá 3 minutos, já passou. Olha, eu vou dizer uma coisa, parabéns, você está aí entusiasmando as mulheres, porque elas são muito Olha, o mundo das mulheres, hein? Parabéns, Luiz. Obrigada. Olha, as 3 Marias realmente vão ter muita história para contar, nós vamos trazer muitas vezes ela aqui. Vamos agradecer então, vou passar os agradecimentos para vocês. Quem quiser entrar em contato com a doutora Ana Priscila Soggia, endocrinologista, ela é da clínica Actalive, tá? Você vai lá no Insta, @Actalive, com V mudo no final, ou o site actalive.com.br. Doutora Raquel, obrigada. Obrigada. Clínica Hinode, tá? É com H, então é clínica HINODE, tá? O site.com.br. E tem um Insta dela, @tri.marias, entendeu? Aqui é tudo tri. Não, olha, não consigo ir embora, ô Glaucia. Vou levar a neném. Obrigada.